Olá pessoal, saudações a todos. Me chamo Edson Gabriel e hoje eu vou apresentar aqui para vocês um pouco, certo, sobre o algoritmo da adição, né? Lembrando que tudo que eu irei explicar aqui vai ser baseado nos anos iniciais, certo? Então vai ser abrangido somente o conjunto dos números naturais. Então vamos aqui começar. Antes de tudo, vamos falar aqui sobre a origem dos números naturais. Né? Como falei anteriormente, a gente vai ter como base aqui os anos iniciais, então a gente não vai usar os números racionais, os inteiros, os reais, a gente só vai ficar ali mesmo no conjunto dos números naturais, que é o que faz sentido, né? Então vamos lá, pessoal. Os números naturais tiveram suas origens com os egípcios, partindo da necessidade de se efetuar cálculos rápidos e precisos, visto que estavam acontecendo vários progressos, né, com os egípcios, a construção de pirâmides, né, que esse acontecimento das construções das pirâmides marcaram o fim da pré-história. Nisso, o uso de números concretos, ou seja, números representados com coisas físicas, né, utilização de pedras, nós, né, como as civilizações latinas, né, até mesmo riscos em ossos, né. Então, o que são esses números concretos? É você representar um número, né, com um objeto físico, né, como foi dito aqui, né, pedras, nós, né, e assim por diante. E efetuar cálculos com números grandes usando esses materiais concretos é complicado, é complexo, não é prático. Né? Então surge a necessidade de criar, né, um sistema de numeração para poder fazer com que os cálculos eles fiquem um pouco mais fáceis, mais práticos de serem feitos. Né? Então é isso. Então, como foi dito, né, daí foram quando surgiram as representações da quantidade de objetos através de desenhos, os símbolos, né? Os egípcios baseavam seu sistema de numeração em 7 números-chave, como mostra essa figura aqui ao lado. Né? Cadê aqui o mouse? Aqui, ó, essa figurinha aqui ao lado. Portanto, temos que todos os outros números eram escritos combinando esses números-chaves. Falando nos egípcios de forma específica, a ordem na qual os símbolos apareciam não alteravam o número em questão. Ou seja, aqui ó, na imagem aqui ao lado, a gente tem aqui o bastão, o calcanhar, a corda enrolada, a flor de lótus, né? A gente tem aqui outra coisa interessante é que podemos ver aqui, né, que o sistema de numeração dos egípcios ele é basicamente o que como a gente conhece hoje, né? Ele é da base 10, né? Um sistema decimal. Né? Então, assim, o que significa aqui a ordem desses símbolos não alterar o número em questão? Tipo, eu posso colocar primeiro aqui um bastão e depois um calcanhar, que a gente lê 11 do mesmo jeito. Né? O número 11. O número 21, por exemplo. Eu posso colocar um calcanhar, um bastão e outro calcanhar. Vai ser 21 de qualquer jeito. Então, independentemente da ordem, a gente consegue ler o número sem complicação nenhuma. Então aqui, ó, aqui ao lado, tem um exemplo aqui de alguns números, certo? Usando a representação dos egípcios, certo? Uma característica que podemos observar sobre o sistema de numeração é que se trata de um sistema aditivo, ou seja, os números eles são compostos pela soma dos outros algoritmos, né? Do que aquele símbolo representa. Né? Então você vai somando. 2 calcanhares, então é 10 mais 10, 20, né? E assim por diante. Caso tenha alguma curiosidade aqui em ver os números, vocês podem pausar o vídeo, pensar um pouquinho, voltar para esse slide aqui, comparar, fazer, representar alguns números aí, se vocês quiserem, podem ficar à vontade, certo? Agora, um outro sistema que nós podemos falar aqui é o sistema dos romanos. Né, que segue uma linha de raciocínio um pouco mais complexa em relação aos números dos egípcios, né, os hieróglifos. Né. No sistema romano, também nós temos os números-chave, né, os 7 símbolos, nos quais os números eles são representados. E nós podemos formar esses números com a composição desses. Né. Então, temos que ter muita atenção na hora de escrever e ler esses números, porque existem algumas regrinhas aí no sistema romano, né? Não é que nem no egípcio, que é você colocar lá o símbolo e já era, né? Tudo aditivo, então você soma lá, você escreve de qualquer ordem lá que o número é o mesmo,
No sistema romano não, a ordem importa, né? Então aqui ao lado aqui nós temos aqui a imagenzinha aqui, ó, com os símbolos aqui, né? Observem que aqui, ó, são letras do alfabeto, né? E cada letra aqui representa um número. Temos aqui 1, 5, o X representa 10, o L representa 50, o C representa o 100, o D representa o 500 e o M representa o 1000. Então vamos aqui para as regrinhas, certo? Então vamos lá, ó. Para a formação dos números romanos, nós não podemos repetir as letras mais do que 3 vezes. Então a gente não pode repetir mais do que 3 vezes a mesma letra. Pode repetir 3 vezes, mas não pode repetir tipo 4, 5, 6 vezes, a gente não pode. E a outra observação é que as letras V, L e D, né, ó, aqui ó, o V que representa 5, o L que representa 50 e o D que representa 500, não podem se repetir, certo? Então a terceira regra, então vamos para a próxima regra, certo? A próxima regra, ela já nos fala sobre essa importância da posição, né, desses símbolos, dessas letras. Ó, vamos lá. Regra número 3 aqui, ó. Colocando o símbolo de maior valor primeiro do que o de menor valor, é feita a adição dos valores desses números. Aí tem aqui um exemplo. X e, né? O X representa quanto? O X representa 10. E o Y representa quanto? Representa 1. Então, como 10 é maior do que 1, né? Como o X aparece primeiro aqui, como o X aparece primeiro e ele é maior do que 1, a gente faz a soma. Então, 10 mais 1 é igual a 11. Então, XI é a representação do número 11, certo? E a quarta regra aqui, ela fala o seguinte: colocando um símbolo de menor valor primeiro do que o de menor valor. Opa, que eu errei, gente. Ó, colocando um símbolo de menor valor primeiro do que o de maior valor, subtraímos o maior pelo menor, certo? Então, ó, vamos lá. Nós temos aqui o I e o X. Perceba que aqui a gente mudou a ordem, né, do X e do I. Primeiro vem o I, depois vem o X. Então a gente tem aqui o seguinte: o I é 1 e o X é 10. Mas o I, 1, é menor do que 10. Então a gente faz o que aqui, para a gente descobrir que número é esse? A gente faz a subtração. Então 10 menos 1 é igual a 9. Né? A gente faz a subtração do maior com o menor, certo? Então é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter na hora de ler os números romanos. Então, ó, esse sistema de numeração foi adotado por vários povos naquela época, mas mesmo assim é bastante complicado de se fazer cálculos com ele. Né? Você fazer adição, subtração, essas coisas assim, é mais complicado do que nós usamos hoje, né, por exemplo. Então temos aqui por fim, né, na Índia, houve uma das mais incríveis invenções: o sistema decimal de fato como conhecemos hoje. Isso se deu através de aperfeiçoamentos dos símbolos que os hindus utilizavam. E isso houve, quando houve a ideia de introduzir uma anotação para a posição do zero, né, a posição vazia. Né, então, quando eles quiseram lá introduzir lá o zero, né, essas coisas assim, foram quando houve aí o boom, por assim dizer, né, dos algarismos mesmo, dos números, né, da simbologia. Né? E dessa forma, as notações numéricas nas quais conhecemos hoje foram criadas. Porém, entretanto, contudo, todavia, né, os árabes foram os responsáveis, eles divulgaram os números que os hindus desenvolveram para o mundo, após traduções de vários livros vindos através da Índia. Né? Então, dessa forma, ficou conhecido, né, esses algarismos ficaram conhecidos como algarismos indo-arábicos, né? Indo dos hindus, arábico dos árabes. Né? E aqui embaixo nós temos aqui uma imagem, né, que nos mostra mais ou menos aqui como é que foi a evolução, né, desses números. Né? Vocês podem ver aqui, né, qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo, não tem problema nenhum. Nós temos aqui a evolução aqui dos números até ficar mais ou menos como nós utilizamos hoje, né? Então é incrível aí, né? Uma parte aí da história aí dos números, né? Então, portanto, né, esse sistema de numeração ficou muito mais fácil de escrever qualquer número, por maior que ele fosse,
né? E como esses números foram criados para tornar mais prático de contar as coisas da natureza, eles foram chamados de números naturais, certo? Então, vamos agora falar aqui um pouco sobre a contagem das representações, né? Levantar os dedos para contar, todo mundo já fez isso alguma vez na vida, né? Lá nos anos iniciais, né? Por exemplo, né? Você faz bolinha no papel, risquinho, né? Usar os dedos, enfim. Em muitas culturas, o uso de partes do corpo para contar determina a maneira como representamos quantidades e números. Perceba que não conseguimos trabalhar com números grandes utilizando apenas os dedos, né? Por exemplo, nós temos os 10 das mãos e 10 dos pés. Mas percebam aqui, ó, na figura ao lado, demonstra como os Oxapnin se viravam para contar números maiores do que 20. Vejam aqui que, além dos dedos, eles utilizam, né, como foi dito aqui, as partes do corpo. Então vejam aqui que o número 1 começa aqui no polegar, e depois aqui, ó, vai nos dedos aqui, né, 2, 3, 4, 5, aí depois vem o punho, o antebraço, cotovelo, braço, né, ombro, pescoço, orelha, olho, nariz, outro olho, né? Percebam que eles conseguem aqui, ó, só nessa imagem aqui, eles conseguem contar até 27, né? Então eles conseguem, né, desenvolver uma forma aqui de contar números bem maiores do que 20, né, 10, né? Então, interessante isso, né? Então, vamos aqui, ó. Portanto, para que possamos contar e representar números maiores do que 10, é preciso utilizar uma outra estratégia. Você deve ter visto em diversos números na sua vida, né? Seja grandes ou pequenos, representados de alguma maneira. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui a população mundial no momento que escrevi o texto, né? Que eu fiz esse slide aqui, né? Então, essa é a população mundial no momento que eu fiz aqui o slide, né? Que número é esse? Como é que podemos ler esse número? Né? Para lermos, aqui, por exemplo, a gente pode decompor ele em classes, né? Então, o que são classes? Já a gente vai explicar. Então, vamos lá. Como é que vai ficar esse número aqui se a gente dividir em classes? Vai ficar assim, ó, 7 bilhões mais 792 milhões mais 864 milhares mais 557 unidades. É muita gente, né, gente? É muita gente. Então, ó, perceba que o sinal de mais está indicando a decomposição do número total em partes ou parcelas. Assim, temos que a parcela de 792 milhões, que está na classe dos milhões, né, pode ser decomposta novamente, sendo que agora em relação às suas ordens, né? Então, decompondo, ele fica mais ou menos assim, ó, 792 milhões, né, é igual a 7 centenas de milhão mais 9 dezenas de milhão mais 2 unidades de milhão. Então, dessa mesma forma, seguindo esse mesmo raciocínio, nós temos que a parcela de 844 milhares, que fica na classe dos milhares, ela também pode ser decomposta dessa mesma forma, sendo que agora que nós estamos na classe dos milhares, né? Então, ó, 864 milhares é igual a 8 centenas de milhar mais 6 centenas de milhar mais 4 unidades de milhar. E, por fim, a parcela de 557 unidades, né, na classe das unidades, ou unidade simples também, que nós podemos falar. Ela é decomposta como 557 unidades é igual a 5 centenas mais 5 dezenas mais 7 unidades. Dessa forma, notem que o algarismo 7 aparece mais de uma vez no número lá, né, no número da população mundial. Desculpa. Ele aparece na primeira, na segunda e na última posição, indo da esquerda para a direita. Na primeira posição, o algarismo 7 ele representa 7 bilhões. Na segunda, ele representa 7 milhões. 7 milhões. E na última, 7 unidades. Logo, podemos enxergar como um algarismo, né, um único algarismo, ele pode representar diferentes números, sejam grandes ou pequenos. E isso está ligado diretamente com a sua posição. Mas como é que a gente faz para diferenciar esses valores?
né? Esse que eu vou apresentar aqui a vocês é o quadro valor de lugar, né? Este aqui é o quadro valor de lugar. Nele, nós podemos compreender melhor os valores posicionais nas quais os algarismos eles podem assumir, né? Lembrando que o quadro acima vai até a classe dos milhões. Aqui, ó, nós temos a classe das unidades simples, as classes dos milhares e a classe dos milhões, né? E observe que depois dessa classe dos milhões, nós temos inúmeras outras classes, né? Nós temos as classes dos bilhões, dos trilhões, quadrilhões e por aí vai, né? Muito milhões. vai embora, né? Então, assim, dessa forma, a gente pode dizer que essa contagem é infinita. Então, a gente tem infinitas classes e infinitas ordens. Então, perceba que aqui nós iniciamos aqui da direita e vamos até a esquerda, né? Vai aumentando. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e etc. Né? E aqui embaixo nós temos aqui a ordem de cada um, né? Unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante, né? Então, pessoal, só para fixarmos um pouco aqui o que foi dito, nós temos aqui um exemplo. Em qual ordem o algarismo 3 se encontra no número, nesse número aí, 3, 4, 7 e 65, né? Qual ordem que esse número aparece aí? Então, ó, colocando aqui esse número no quadro valor de lugar, vai ficar dessa seguinte forma aqui, como mostra aqui. Vejam que o 3, né? O 3 ele está ocupando aqui, ó, a classe dos milhares, a quinta ordem, dezena de milhar, né? Então, ou seja, no algarismo 3 está ocupando a ordem da dezena de milhar. Ou seja, qual é o valor absoluto, por assim dizer, desse algarismo 3? O que ele está representando? Né? Ele está representando o número 30.000, né? Então é interessante aí ver como um algarismo só ele pode representar números muito grandes ou muito pequenos. Então, pessoal, antes de a gente iniciar os algoritmos, né, da adição, vamos ver aqui primeiro sobre o material dourado. Certo? Como vimos anteriormente, nós podemos utilizar o quadro valor de lugar para compreendermos melhor o posicionamento dos algarismos. E uma forma de transformarmos essa ideia para o mundo físico, além dos famosos ábacos, é com material dourado. Dessa forma, podemos representar melhor os números fisicamente e representar os cálculos mais rapidamente, mais facilmente. O material dourado, em específico, que iremos trabalhar, vai ser composto por placas, barras, cubinhos e cubos, mas o cubo raramente vai aparecer, né? Mas a gente vai trabalhar mais com cubinhos, barras e placas. Então vamos explicar aqui o que é cubinho, o que é barra, o que é placa. Não estou entendendo. Então vamos lá. O cubinho aqui, ó, como vocês podem ver aqui embaixo, um cubinho representa uma unidade. Uma unidade. Beleza. E a barra? Aqui, ó, a barrinha aqui. A barrinha, ela é composta pelo empilhamento de 10 cubinhos. Né? A gente juntou ali 10 cubinhos, empilhou, a gente tem uma barra. Né? E lembrando que essa barra aqui, ó, se a gente voltar lá para o quadro valor de lugar, uma barra vai representar uma dezena, certo? Ou seja, 10 cubinhos, 10 unidades é igual a uma dezena. E aqui nós temos aqui também a placa. Né? A placa é só você juntar aqui lado ao lado aqui 10 barrinhas. Juntou 10 barrinhas assim, um lado da outra, a gente vai ter a placa. Então, ó, composta por 10 placas, 10 barras, quer dizer, e uma placa representa uma centena. Né? Ou seja, uma centena que tem 10 dezenas, né? 10 barras, que por sua vez, cada barra tem 10 cubinhos. Né? Então, se a gente multiplicar tudo, a gente vê que temos 100 unidades aqui. Né? Ou seja, uma centena que é igual a 10 dezenas, que é igual a 100 unidades. Né? Então, por fim, aqui nós temos o cubo. Né? O cubo ele é composto por 10 placas, tá? E representa 1 milhar. Ou seja, representa 1000 unidades.
Então, se a gente fazer esse pensamento aqui voltando, a gente vai ter o quê? 1 milhar, que é igual a 10 centenas, que é igual a 100 dezenas, que é igual a 1000 unidades. Certo? Então, esse aqui é o material dourado, né? Então, aqui, ó, temos aqui um exemplo. Qual é o número que está sendo representado abaixo? E aí? Dá 10 segundinhos aqui, ó. Então, pessoal, vamos lá. Que número é esse que está aqui? Nós temos aqui um cubo, que representa 1000. Nós temos aqui 3 placas, né, onde cada uma representa uma centena, ou seja, a gente tem aqui 3 centenas. Nós temos aqui 2 barras, né, que representam 20 unidades. E aqui 5 cubinhos, que representam 5 unidades. Então, a gente tem aqui, ó, 1325. Né? 1000 por causa do cubo, 300 por causa das placas aqui, das 3 placas, então é 300. 2 barrinhas aqui, que representam 20. E aqui 5, né, no caso, 5 cubinhos, que representam as 5 unidades. Ou seja, nós temos aqui representado um número 1325. Então, tudo isso que eu falei, agora nós vamos finalmente para o algoritmo. O que é um algoritmo? Um algoritmo, ele se trata de uma sequência finita de instruções, tipo uma receita, né, na qual visa obter uma solução para o problema. Aqui, nós iremos mostrar diferentes formas de realizarmos o cálculo de 2 números naturais. E essa receita deve funcionar para quaisquer outros 2 números. Então, pessoal, observação que aqui, né, eu vou trabalhar somente com a adição de 2 números naturais. Mas lembrem-se que a gente também pode, né, fazer a adição de 3 números, 4 números, 5 números, enfim. Mas aqui eu vou mostrar somente com 2 números, tá? Entre 2 números. Vocês compreendendo a forma de realizar o cálculo com esses 2 números naturais, vocês vão compreendendo isso, vocês conseguem fazer com 3, com 4, com 5, com N números naturais, certo? Então, é isso. Então, aqui, ó, a primeira forma é com o material dourado, certo? Desculpa. Nós temos aqui a primeira forma com material dourado. Então, vamos lá. Então, aqui, nós iremos utilizar o material dourado para realizar a adição de 2 números naturais. Então, vamos iniciar fazendo a seguinte soma, né? A seguinte operação. 216 mais 153. Então, o primeiro passo aqui é decompor esses números. Por que é importante decompor esses números? Vocês vão entender já já. Então, ó, decompondo esses números, a gente vai ter aqui o seguinte. O número 216 é a mesma coisa que 200 mais 10 mais 6. Né? Isso aí não temos dúvida, né? E o número 153 é igual a 100 mais 50 mais 3. Ou seja, 100 mais 50 mais 3 é igual a 153. Então, ó, ou seja, se formos representar esses números com material dourado, a gente vai ter o seguinte. Veja que a gente decompôs, né, ali no slide anterior. Ó, 200 mais 10 mais 6. E observe que uma centena é uma placa. Então, aqui, ó, como temos 200, nós vamos ter 2 placas. E o raciocínio continua. Então, ó, a gente tem 200, ou seja, 2 placas. Nós temos aqui uma dezena. Uma dezena é o quê? É uma barra. Nós temos 6 unidades, que é o quê? 6 cubinhos. A mesma coisa com o número 153. Percebam aqui, ó, nós temos aqui o número 1, uma centena, ou seja, uma placa. 5 dezenas, ou seja, 5 placas. E 3 unidades, ou seja, 3 cubinhos. Então, usando o material dourado, fazendo uso do material dourado, nós vamos ter que a representação fica mais ou menos assim, como vai mostrar aqui no próximo slide. Ó. Fica mais ou menos dessa forma aqui. Então, ó, temos aqui o número 216 representado em azul e o número 153 representado em vermelho.
tá? Então qualquer coisa aqui vocês podem pausar o vídeo e conferir aqui se está certo. Então vamos continuar aqui. Para nós fazermos a adição, não tem tanto segredo assim, né? A gente vai juntar tudo, juntar todo o material que a gente tem e fazer a recontagem, né? Então a gente juntou tudo aqui, como vocês podem ver, e percebam que aqui no final nós temos 3 placas, nós temos 6 barras e 9 cubinhos, né? Então, ó, no final a gente tem 3 placas, 6 barras e 9 cubinhos. Ou seja, a gente vai ter o quê? 300 mais 60 mais 9, que totalizam 369 cubinhos, né? Ou seja, nós temos que o resultado da soma de 216 com 153 é 369. Opa, desculpa. Ou seja, 216 mais 153 é 369, certo? É isso. Segunda forma é com a expressão numérica, certo? Então, ó, aqui nós podemos usar a representação dos números através do próprio sistema decimal, né? Usar o próprio sistema decimal como forma de fazermos a operação, né? Aqui eu coloquei expressão numérica, mas também pode ser expressão matemática. Expressão matemática é um termo um pouco mais comum, para assim dizer, né? Então, ó, fazendo a mesma soma, né, de 216 mais 153, e usando também a decomposição, a gente vai ter a seguinte representação aqui, tá certo? Ó, 216, né, ó, 200 mais 10 mais 6, 153, 100 mais 50 mais 3. Organizando aqui os valores, né, centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade, a gente vai ter aqui ó, o seguinte: 200 mais 100, que é igual a 300, 10 mais 50, que é 60, 6 mais 3, que é 9. E juntando tudo, 369, né, como a gente viu anteriormente. Uma observação aqui, pessoal, é que nas operações matemáticas temos o que chamamos de termos operatórios, certo? E na adição a gente tem as parcelas e o total, né? O total também pode ser chamado de soma, tá? Então aqui nessa adição aqui representada aqui, né, nessa adição representada aqui acima, nós temos que 216 e 153 são chamados de parcelas, certo? E 369 é a soma ou o total, né? Então a gente tem aqui, ó, parcela mais parcela igual a soma total. Observação que, como eu falei anteriormente lá no início, aqui a gente tem 2 números somente, né? Tem somente 2 números. Porém, se aqui tivesse em soma de 3, 4, 5, 6 números, continuam sendo as parcelas, tá? O que a gente vai somar são as parcelas e o resultado é a soma total. Tudo bem? Então é isso. A terceira forma é a famosa conta armada, tá? Então, ó, também podemos realizar o cálculo da soma de 2 números com a conta armada, com 2 ou mais números, né? Eu não vou falar mais isso, mas subentende-se que dá para fazer com 3, 4, enfim, né? Então vamos lá, ó. E para fazermos, nós temos 2 formas. Na verdade tem várias, né? Mas aqui eu vou mostrar 2. Com o número decomposto e com o número sentado em composto, tá? Na conta armada também nós temos os termos, tá? Não foge, né? Os termos vão ficar lá do mesmo jeito. E eles estão distribuídos da seguinte forma aqui, como vocês podem ver. Não, parcela mais parcela, aqui o símbolo do mais aqui. Temos o risquinho aqui que separa as parcelas do resultado, né? Da soma ou do total. E essa aqui é a soma. Então vamos ver aqui, né, como é que fica essa soma usando essa conta armada, né? Usando essa representação. Então vamos lá, ó, com o número decomposto. Como vimos decomposto, como nós decompomos aqui o número anteriormente, já vamos colocar aqui diretamente os valores, tá? Então, ó, nós temos aqui, ó, 200 mais 10 mais 6, 100 mais 50 mais 3. Observação, pessoal, percebam que os números estão alinhados com as suas respectivas ordens, ou seja, tá aqui, ó, unidade com unidade, tá? Dezena com dezena e centena com centena, tá? Uma outra coisa também aqui é que eu coloquei um número, o que ele representa em relação às unidades, tá? Eu coloquei o valor
do que realmente representa, né? Eu poderia colocar aqui só 2, né? Porque aqui a casa dá centena, né? Então quer dizer, eu tenho que colocar 2, né? Mas aqui eu coloquei 200 para poder ficar um pouco mais visual aqui para vocês verem se vocês conseguem enxergar um pouco melhor como é que é feito esse algoritmo, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui as unidades, as dezenas e as centenas. Qual é a melhor forma da gente realizar essa soma? Né? É sempre da direita para a esquerda, ou seja, a gente começa somando as unidades, depois a gente soma as dezenas e depois a gente soma as centenas. Ah, mas por quê? Que é da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda? Ou eu não posso começar do meio e depois somar as pontas? Então, pessoal, daqui a pouco a gente vai ver o que é chamado de adição com reagrupamento. Então, na maioria das vezes ocorre, né, a gente está no dia a dia, aí, no cotidiano, a gente se envolver com adição com reagrupamento. Então, é importante que sempre que você for fazer uma adição, você faça da direita para a esquerda. Porque vai que tem um reagrupamento aí e acabe complicando aí o cálculo, né? Então, é importante que vocês façam da direita para a esquerda, tá? Então, nós temos aqui a próxima representação aqui, que é com o número propriamente dito, sem estar decomposto, né? Então, percebam que eu não coloquei 210, não botei nada daquilo. Eu coloquei realmente tudo bonitinho, tudo certinho, né? Ó, o número 216 tem 2 centenas, tem uma dezena e tem 6 unidades. A mesma coisa com o número 153, ó. Uma centena, 5 dezenas e 3 unidades. E aqui a gente vai somando normalmente, né? Ó, 6 mais 3, 9. 1 mais 5, 6. E 2 mais 1, 3. Né? Percebam que aqui o cálculo ele fica muito mais simples de ser feito. Porém, para realizarmos, temos que ter em mente todos os conceitos que a gente viu anteriormente. Ou seja, é um cálculo assim, pequeno assim, né? Como a gente pode ver. É pequenininho, porém, os conceitos que a gente usa para poder fazer essa adição aqui vocês viram, né? Tem toda uma lógica, tem tudo bonitinho, né? Tem todas as regrinhas aí que a gente tem que ter em mente, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui também um probleminha, né? Ó, Daniel possui 112 bolinhas de gude e seu amigo Felipe dá de presente mais 86 bolinhas de gude. Com quantas bolinhas de gude Daniel ficou após o Felipe presentear? Lembrando que primeiro a gente vai fazer a operação com material dourado, né? Depois, se vocês quiserem, você pode usar o abaco vertical e por último a conta armada. Então, pessoal, aqui eu não vou me estender muito, tá? Gostaria bastante que vocês tentassem fazer isso daí em casa, pegar um papel, né, lápis, caneta, enfim, tentarem fazer primeiro, né? Vocês podem desenhar o material dourado, né? Desenhar a plaquinha, vou fazer um quadrado só, né? Fazer uma coluninha, uma barrinha, né? Vocês podem fazer isso, né? E tentarem resolver aí esse probleminha, tá? Então, podem pausar o vídeo se vocês quiserem. E agora eu vou mostrar o resultado, tá? Eu não vou me estender bastante, né? Então, qualquer coisa vocês podem pausar os próximos slides e conferir se a resposta de vocês estão conforme está aqui nos slides, beleza? Então, vamos lá. Temos aqui, ó, a representação com material dourado. Nós temos aqui os números, né? Então, para não me estender bastante, tá aqui a representação dos números, juntando tudo, né? Juntamos aqui e no final nós temos que 112 mais 86 é 198, né? Uma placa, 9 barras e 8 cubinhos. Aí aqui nós temos aqui a adição com a conta armada, certo? Número decomposto. E aqui sem estar decomposto, certo? Então agora nós vamos para o segundo exemplo aqui, que envolve o que eu falei anteriormente, né? A adição com reagrupamento, tá?
Então aqui nós vamos para o segundo exemplo, né, da explicação aqui que eu estou fazendo. E ele nos traz um questionamento interessante, tá? Que é justamente essa coisa do reagrupamento. Então aqui a gente vai fazer a soma de 216 mais 157. Né? Percebam que antes a gente fez aqui, ó. Cadê? Aqui. Nós fizemos 216 mais 153. E agora, a gente vai fazer 216 mais 157, né? Então, aumentou 4 unidades aqui nessa segunda parcela, né? Então, vamos ver o que é que essa adição faz aqui com o material dourado e com a conta armada. Vamos ver o que acontece aqui, né? Se a gente faz isso, né? Então, vamos lá, ó. Primeiro passo, né? Fazer a decomposição dos números. Então, tá aqui na decomposição dos números, como a gente fez anteriormente. Então, nós temos aqui 216, 200 mais 10 mais 6 e 157, 100 mais 50 mais 7. Então, aqui nós temos as representações, né, usando material dourado. Ou qualquer coisa, vocês podem pausar, né, e verificar se está certo ou não. Tá? E agora, a gente junta tudo. Beleza. Juntando tudo, a gente vê um negocinho ali, ó. A gente tem muito cubinho, né? Perceba que a gente tem muito cubinho ali. A gente tem mais de 9 cubinhos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar 10, né, desses cubinhos e trocar por uma barra, né? Porque uma barra é a mesma coisa que 10 cubinhos, né? Justo. Então, a gente vai pegar 10 desses cubinhos e transformar numa barra. E a gente vai trocar por uma barra. Então, vamos lá, ó. Temos aqui os 10 cubinhos e vamos agrupar eles e transformar em uma barra. Transformando em uma barra, a gente vai ficar assim. Então, reanalisando aqui, né, a representação do número, a gente vê que a gente não tem 9 barras, mais do que 9 barras, e nem mais do que 9 placas. Então, a gente não tem mais nenhuma troca aqui pra gente fazer. Então, tá tudo certinho, tudo bonitinho. Então, ó, a gente vai ter que a soma de 216 com 157 é igual a essa representação aqui. Que é igual a quanto? Então, aqui, ó, 3 placas, que representam 300, o número 300, né, 300 unidades. 7 barras, que é 70. Tá certo? E 3 cubinhos aqui, que é 3 unidades. Então, juntando tudo, 300 mais 70 mais 3 é igual a 373. Então, a soma de 216 mais 157 é 373. Né? E percebam que antes, né, o que a gente tinha feito anteriormente, né, 216 aqui, ó, 216 mais 153 deu 369. E a gente aumentou 4 unidades, não foi? Ficou 157. Então isso resultou o quê? A gente somou aqui, foi a mesma coisa que a gente pegar esse número aqui e somar 4. Né? Aí fica 373, assim como ficou lá. Então o cálculo ele tá coerente, tá certo, bonitinho. Então, beleza. Segunda forma aqui, né, usando a expressão matemática. Então, a gente vai usar aqui a decomposição, né, ó. Decompomos aqui os números, juntamos, né, ó, centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade. Aí, pronto, aqui é só fazer aqui as somas, né? Porém, entretanto, contudo, todavia, ele tem aqui, ó, 6 mais 7. 6 mais 7 dá um número maior que 10, né? Ó, dá 13. Né? Então, a gente pode escrever o 13 de outra forma. O 13, né, pode também ser escrito como 10 mais 3. Né? 10 mais 3 é a mesma coisa que 13. Vocês concordam? Então, a gente pode substituir, fazer essa troca, né? Percebam que, como
o pensamento do material dourado também aplica aqui, né? Então a gente pode fazer essa transição aqui. Tá, é 13, passou, né? A gente vai pegar 10 dessas unidades, transformar numa barra, né? A gente pode usar o pensamento do material dourado aqui também, né? Que a explicação fica muito mais clara, né? Então vamos lá, ó. Escrevendo 13 como 10 mais 3. E pronto, aí aqui a gente percebe que a gente não tem mais um número aqui passando de 100, né? Então a gente vai somando aqui. 200 mais 100, 300. 10 mais 50, 60. Mais 10, 70. E o 3 aqui que sobrou, 10 aqui de novo. E juntando tudo, 373, como vimos anteriormente, tá? E aqui agora a gente vai ter a conta armada. Então vamos lá, ó. Com o número decomposto, a gente vai ter isso aqui. Aqui, pessoal, é um pouco mais complicado, né? Então vamos ver aqui isso aqui com calma, porque isso aqui realmente pode parecer um pouco confuso. Então vamos lá aqui rapidinho, ó. Começando da esquerda, começando da direita, desculpa. Aqui, ó, começando da direita. A gente vê, ó, que 6 mais 7 é igual a 13. Passou de 10. Né? Não, melhor dizendo, passou de 9. Né? É mais do que 9. Então, percebo que se a gente começar aqui da centena, da dezena, percebo que vai bagunçar a linha de raciocínio do cálculo. Então, é sempre importante você começar da direita. Né? Então, é isso. Então, ó, escrevendo 13, né? Como 10 mais 3, a gente vai ter aqui, ó, 10 mais 3. E o que a gente vai fazer com esse 10 aqui, misericórdia? O que a gente vai fazer com esse 10? Ai, meu Deus. Então, ó, não tem segredo nenhum. A gente vai pegar esse 10 e transformar numa dezena, porque é o que ele é. 10 é uma dezena. Então, ó, desceu aqui, colocou aqui embaixo, dezena. E percebam que aqui a gente não tem mais nenhuma soma que ultrapasse 9, né, o algarismo 9. Ou seja, aqui na dezena a gente não tem mais do que 99, a gente não tem 100 aqui. Se a gente somar aqui não vai dar um número maior que 100. E aqui na centena ele não tem um número que, somando aqui, o resultado da soma, melhor dizendo, o resultado da soma aqui não vai ultrapassar 999, né? Numa soma aqui não vai dar 1000, né? Então a gente não precisa transformar mais nada, né? Aqui é só fazemos a soma. Então vamos lá, ó. Aqui ficou 3, o 3 não vai somar com mais ninguém aqui, né? Então aqui, ó, 10 mais 5, não, quer dizer, 10 mais 50, 60, 200 mais 100, 300, e aqui embaixo, ó, como a gente passou 10 para o outro lado, ele ficou 300 mais 60 mais 10, 70 e o 30. Então, né, a gente fica aqui, a gente conclui que, de fato, aqui essa soma é 373. E a gente fez aqui a transformação, né, de 13 com 10 mais 3. Né? Então é crucial aqui entender isso, porque aquele negócio do vai 1, sobe 1, né, esse sobe 1 é justamente por causa disso. Né, por exemplo, aqui nas unidades, ó, 13, 10 mais 3. Então, ó, a gente tem aqui uma dezena que a gente pode transferir aqui da unidade para a dezena, que é justamente aquela troca que a gente fez com o material dourado. A gente pegou 10 cubinhos e transformou numa barra. É a mesma coisa aqui. A gente pegou 10 unidades e transformou em uma dezena. Certo? Então aqui, ó, com o número não decomposto, aqui, ó, 6 mais 7, 13. Aí tem um 3, aí sobe um, né? 13 sobe um, aí subir um aqui, aí soma 1 mais 1, 2, mais 5, 7. E por último aqui na centena, 2 mais 1 igual a 3. E a gente conclui também que também aqui dá 373. Então, belezinha. Então aqui, ó, observaçãozinha. Veja que aqui colocamos de forma direta a dezena resultante da soma de 6 com 7. Na primeira linha, na primeira coluna aqui das unidades. Isso é o que a gente comumente a gente diz que sobe 1, né, vai 1. Isso acontece quando ultrapassamos o valor de 9
né, na ordem anterior, né, como nesse caso aqui a gente tem aqui a unidade. Como a unidade passou de 9, a gente sobe, né, o que tem de excesso na dezena. Então a gente tem aqui, por exemplo, 13. Passou de 9, né? Então esse excesso a gente passa para a dezena, né? Então a gente vai ter o quê? 13, pegamos 10, né, que é uma dezena, e joga para a próxima ordem, que é a ordem da dezena. Então a gente pegou 10 unidades, transformou na dezena para a próxima ordem, e é isso, né? E se caso tenha alguma outra ordem que ultrapasse esse valor de 9, a gente realiza o mesmo processo, transformando esse excesso para o valor da casa seguinte. Né? Então, por exemplo, aqui, vamos supor, né, por algum acaso, que aqui na dezena a soma fosse 110. Né? O que a gente ia fazer aqui? A gente percebe que o seguinte, o valor máximo que a gente pode ter na dezena aqui é 9, 90. Né? Então, passou. Nem o que a gente faz? 110. Então a gente separa. A casa seguinte é qual? A próxima casa, a próxima ordem aqui é a centena. 100. Centena. Então a gente, desse 110, a gente pode tirar esse 100 nessas 10 barras, né? Porque 110 a gente vai ter o quê? A gente vai ter 11 barras. Então a gente pega essas 10 barras, junta, transforma numa placa que é uma centena. Então transformou para a classe, para a ordem, quer dizer, para a ordem seguinte. Então ele vai ficar o quê? 100 mais 10. Então vai 1, né? E no caso aqui vai 1 para cá. E aqui na dezena ficaria o 10, o que sobrou. Né? Então a gente segue esse mesmo raciocínio se o valor aqui ultrapassar 9. Tá? E agora com vocês. Né? Agora temos aqui um probleminha aqui que envolve justamente esse tipo de adição. Né? Temos que uma biblioteca tem 274 livros de matemática e agora recebe mais 58 livros de matemática. Com quantos livros de matemática essa biblioteca passa até agora? Né? Então agora vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo. Na verdade, pausem o vídeo. Né? Que nem o exemplo anterior, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente como é feito e vocês comparam com o de vocês para ver se está certo ou não, tá? Qualquer coisa podem pausar aqui no meio do processo aqui que eu vou mostrar. E é isso. Vamos lá? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Representação com material dourado, né, dos números que o problema apresenta. Aqui o número em azul. O número em vermelho. Aqui o número 58. Juntando tudo. Ó, percebam que aqui, ó, a gente tem muitos cubinhos ali, né? Vamos lá. Pegou o cubinho, transformou na barra e analisando de novo, ó, viu que tinha 10, mais de 10, né? Mais de 10 barras. Transformou na placa. Pronto. Não tem mais do que 9 placas, então ó, terminou aí a adição. Então, juntando tudo aqui, ó, 3 placas, 3 barras e 2 cubinhos, 332 é o resultado, tá? Qualquer coisa vocês podem pausar aqui, né, como falei anteriormente. Ver aqui como foi feito todo o processo. E vamos agora para a representação usando a continha armada, tá? Então aqui, ó, temos aqui com o número decomposto, né? Como a gente viu anteriormente aqui, ó, 10 mais 2, né? Esse 10 aqui, ó, desceu para a dezena. Não, 4 mais 8, 12. Aí a gente pegou esse 10 aqui, essas 10 unidades. Como a gente fez o material dourado, mesma coisa.
Pegou esse 10 e transforma em uma dezena, transforma em uma barra. Aqui, normalmente a gente sobe 1, né? Mas aqui eu coloquei aqui embaixo, tá? Mas qualquer coisa vocês podem colocar aqui em cima mesmo, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais conveniente, tá? Então aqui, ó, desceu 10, aqui embaixo. E aqui, ó, na dezena, vejam que aqui tem aqui, ó, 70 mais 50, que é igual a 120. Então, ó, 100 mais 20, a gente pega esse 100 e joga para centena. Então, a gente desce o 10 para cá, e aqui o 100 a gente desce para cá. Que nem tá aqui nesse quadradinho aqui do lado. Aí agora a gente só fazer a soma normalmente, né? 2, vai aqui direto. Aí aqui, ó, 20 mais 10, 30, 200 mais 100, 300. 200 mais 100, 300. É isso. Observação, tá, gente? Opa. Observação, gente. Aqui tem um erro, tá? Esse 100 aqui não existe, tá? Esse 100 aqui não existe de forma alguma. Senão aqui ficaria 400, né? Vocês concordam? Se aqui, esse 100 realmente tivesse aqui, ia ser 400 aqui embaixo. Mas esse 100 aqui não tem. Foi um erro, tá, gente? Desculpa, tá? É um erro. Esse 100 não tá aqui. Tá que nem aqui nessas imagens anteriores aqui. Não tem o 100. Por algum equívoco aqui que eu fiz, o 100 ficou aqui, mas o 100 não existe, tá? E aqui a conta armada com o número não decomposto, né? Como a gente comumente faz. Então, ó, 4 mais 8, 12. 2, vai 1. Né, ó, 12. A gente pegou o 10 e transformou na dezena. Vamos lá. Transformou na dezena, sobe 1. Beleza. 1 mais 7, 8. Mais 5, 13. Né? E aqui a gente vai fazer o seguinte. 13 o quê? 13 dezenas, né? Importante dizer isso. 13 dezenas. Né? E lembrando que 10 dezenas é o quê? 10 dezenas é uma centena. Então a gente vai, sobe 1. Né? Sub 1, o 3 ficou aqui embaixo. E a gente soma. 1 mais 2, 3. 332. Como a gente tinha visto aqui anteriormente. Né? Então aqui, para finalizarmos, né, a aula ficou muito extensa, né? Na adição, temos que a ordem das parcelas não altera o resultado, né, não altera a soma. Como, por exemplo, né, nós temos aqui, ó, 2 mais 1 é igual a 3. E 1 mais 2 é igual a 3. Né? 2 mais 1 é igual a 3 e 1 mais 2 é igual a 3. A ordem não altera o resultado. Então, essa propriedade, né, é uma propriedade da adição, e ela se chama comutatividade, tá? A propriedade comutativa. O zero, ele é chamado também de elemento neutro da adição. Por quê? Por quê? Ó, isso porque quando adicionamos zero a alguma coisa, continuamos com a mesma quantidade. Né? Ó, 4 mais 0 é igual a 4. 36 mais 0 é igual a 36. Né? Aqui, ó, outro erro. Tá? É igual a 36. Né? Porque, ó, a gente vai ter 4. Vamos pensar aqui no material dourado. A gente vai ter 4 cubinhos. A gente vai adicionar nenhum cubinho. A gente fica com quanto? Com 4 cubinhos. Não mudou. É a mesma coisa. Né? A mesma coisa aqui, é 36. A gente vai ter o quê? 3 barras, né? Porque são 3 dezenas, 6 unidades, ou seja, 6 cubinhos. A gente vai ter 3 barras e 6 cubinhos. E adicionando nada a isso, né, esse conjunto, a gente vai ter o quê? O mesmo valor. A gente vai ter os mesmos 36 ali representados. Então, o zero é chamado de elemento neutro porque você, fazendo uma operação de adição com esse número, com o zero, não vai alterar nada. Vai ficar neutro. Né? Então, é isso. Obrigado a todos, obrigado pela atenção. Né? Agradeço a todos. E é isso, pessoal. Até a próxima.